passa o microfone e fala: prega bem, varão. Ajuda bastante seu vídeo. Nossa, você fica tão tranquilo. Bom dia, queridos, graça e paz. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um dia tão importante, tão especial. Agradecer de coração o convite dos pastores Aguinaldo, pastora Eliana. Para mim é uma honra poder servi-los com uma palavra da parte do Senhor. E também é uma honra pelo fato de conhecer a história desses pastores, de saber que são pessoas sérias, pessoas comprometidas com o reino de Deus, pessoas que estão buscando mesmo fazer a vontade do Senhor. Então, é uma honra para mim poder servi-los, sabendo que estou entre pessoas que realmente amam a Deus e que estão dispostas a entender o propósito de Deus para esse tempo, para essa geração. Também é uma alegria estar com o apóstolo Sandro, o profeta Sandra. Foi uma bênção a palavra que ele ministrou e isso me deixou assim. Eu, enquanto estava orando e buscando de Deus uma palavra para compartilhar com vocês, eu, na verdade, sempre busco de Deus algo que possa somar com aquilo que Deus já está fazendo, né? Em uma igreja local, em um ministério. E eu pensei em algumas possibilidades, e meu coração não fechou para nenhuma dessas possibilidades, porque como o Sandro iria me preceder na ministração, eu pensei que essa palavra que ele fosse ministrar poderia dar o tom da reunião de hoje aqui, do nosso encontro. E de fato foi uma palavra que não só deu tom, mas deu ritmo também. E eu devo apenas complementar algumas coisas daquilo que já foi compartilhado aqui em nome de Jesus. Mas antes de entrarmos propriamente na palavra, quero dar parabéns a vocês pelo fato de... Não, rapaz, não se cai. Pelo fato de vocês se disporem a tirar todo esse tempo para ouvir a palavra do Senhor, para estar aqui aprendendo mais. Vocês estão de parabéns, porque é um tempo bastante prolongado, né? Não é um culto apenas, é um tempo, acho que foi quase 1h30 de ministração. Eu devo ministrar umas 3 horas, mais ou menos. Então já quero motivá-los, animá-los e parabenizá-los também por esse empenho, porque com certeza isso vai trazer muito resultado na vida de vocês. Mas mais do que ouvir, a gente cumprir aquilo que Deus está falando conosco, bem? E antes então de entrarmos propriamente na palavra, eu não vou falar nada novo, a não ser aquilo que o apóstolo Sandro já compartilhou conosco aqui nessa manhã. O apóstolo Aguinaldo disse aqui, ao me apresentar, que há uma identificação em relação ao ministério e aquilo que a gente tem vivido. E eu assim posso fazer ecoar essa palavra, pastor, porque de fato quando a gente conversa eu também sinto isso, é recíproco, né? Esse sentimento. E uma das coisas assim, que eu percebo que muitas igrejas, como essa igreja que está vivenciando agora, é uma estação muito ampla e ao mesmo tempo muito complexa de transição, porque aí nós identificamos 2 tipos de mentalidades que operam na igreja, e isso muitas vezes choca, isso gera muitos conflitos, gera na verdade um campo de tensão muito grande. E todo campo de tensão ele tem os seus aspectos bastante negativos e há também os aspectos positivos, porque aí nós encontramos alguns perigos, mas também algumas possibilidades de sairmos da onde nós estamos e avançarmos para o próximo nível, para a próxima etapa de Deus nas nossas vidas. Tanto isso acontece corporativamente na igreja como um todo, né? E aí quando eu falo da igreja local que está vivenciando esse processo muito complexo, né, e desafiador dessa transição, como também isso acaba tocando a vida das pessoas de maneira pessoal também. Porque para nós que não sei quantos podem dimensionar isso, e às vezes é até difícil nós mensurarmos isso, mas a verdade é que a nossa vida, quando conectada por Deus a uma igreja local, a um ministério local, a uma visão ministerial, isso não tem a ver apenas com preferências pessoais.
não tem a ver apenas com alguns gostos pessoais. Puxa, eu gosto dessa igreja, eu gosto das pessoas que congregam nessa igreja. A coisa ela é muito mais ampla, porque uma igreja local ela se relaciona ao nosso próprio destino pessoal e consequentemente na nossa família. Então eu costumo dizer isso, que o que acontece na igreja local repercute de uma forma muito direta nas famílias que congregam, que estão ligadas a essa igreja local. É difícil você desconectar, é difícil. Todo o avanço da igreja local, ela impulsiona também o avanço das famílias que são parte daquela igreja local. O crescimento de uma visão ministerial também garante o crescimento, pode garantir o crescimento de uma visão pessoal, de uma visão familiar. Porque todos nós temos uma visão pessoal, todos nós temos uma visão familiar. E para que nós de fato possamos desenvolver bem a nossa visão pessoal, a nossa visão familiar, nós precisamos estar muito bem conectados e alinhados a uma visão ministerial. E, portanto, o que a igreja está vivendo, isso repercute, isso reflete na vida das pessoas que estão ali conectadas. Portanto, uma transição ministerial afeta cada pessoa que é parte dessa igreja, afeta a tua vida. Quantos são membros desse ministério? Todos são membros aqui dessa igreja, desse ministério, estão servindo a visão de Deus nessa igreja. Então, tudo que acontece nessa igreja, ela de uma forma direta e às vezes indiretamente também, acaba atingindo sua vida e até o seu destino também. E aí quando eu falo sua vida, eu falo de todo o complexo de relações que são parte da sua vida. Família, vida profissional, os teus sonhos, os teus projetos, a relação com teus filhos, enfim, a relação com teus pais, a relação matrimonial. Portanto, quando uma igreja ela local começa a vivenciar um processo de transição, as famílias também são colocadas dentro de um processo de transição. Então eu quero dizer para vocês que não só o ministério está vivendo um processo de transição, mas você também está vivendo um processo de transição. E é muito importante nós entendermos que uma transição, para ser bem sucedida, ela não acontece de uma forma arbitrária, não acontece de uma maneira inconsequente. É importante nós identificarmos que existem princípios que governam, princípios que regem uma transição, para que ela de fato cumpra o propósito. Porque na verdade, a essência da transição, escute-me por favor, a essência de uma transição não é o seu resultado, mas é o processo que é formado na vida de uma pessoa ou de uma organização, de uma igreja, de um ministério, preparando-a para esse resultado. Então, quando falamos da transição, a essência da transição, nós estamos falando de mudanças de mentalidade, nós estamos falando de ajustes, nós estamos falando de alinhamentos, porque na verdade, o que vai acontecer é que Deus está para manifestar algo novo, porém, veja bem, esse novo não é estabelecido e não pode ser experimentado por nós em plenitude, se nós não fizermos os devidos ajustes no processo da transição, para que nós possamos entrar nesse novo tempo, para que nós possamos entrar numa nova dimensão, para que nós possamos entrar no novo que Deus está manifestando. Eu falo isso com vocês com muita propriedade, porque eu vivi isso e tenho vivido isso no meu ministério e na minha vida pessoal também, na minha família também. Então, o que eu passo para vocês aqui nessa manhã pode somar, pode ajudar muito a cada um de vocês pessoalmente, mas também o ministério como um todo, nesse processo de transição. Porque o processo de transição, ele é difícil, porque ele começa exatamente quando algo deixa de ser, quando algo deixa de existir, quando algo morre. Quando o que era, não é mais, e o que há de ser, ainda não se manifestou. Vou dizer isso de novo. O difícil da transição é justamente porque o que era já não é mais, e o que há de ser ainda não se manifestou. Eu sempre ouvi das igrejas, e nós cantamos, Deus está fazendo algo novo, Deus vai fazer algo novo, e de repente você fica aí nessa expectativa do novo, e a gente canta, e a gente prega, e a gente profetiza, e a gente declara, e a gente ora, e a gente fala, Deus é especialista em fazer algo novo, e de repente você percebe as pessoas, e nós, vivenciando os mesmos ciclos, as mesmas estações, a coisa continua tudo do mesmo jeito,
Aí você fala, caramba, mas aonde que está esse novo? Quando que esse novo vai chegar? Na verdade, o que é o novo? Como é que eu posso saber e me certificar de que de fato eu estou no novo? É justamente, nunca o novo vem sem que primeiro Deus nos permita vivenciar um processo de transição. Justamente porque nessa transição nós vamos precisar fazer os ajustes, as adaptações necessárias. E isso passa muitas vezes por estruturas da nossa mente, que vai refletir no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos. Porque se nós não entendermos os princípios de um processo de transição, sabe o que vai acontecer? De fato o novo vai chegar, mas nós vamos repetir os mesmos ciclos da nossa vida. Nós vamos trazer para o novo tempo os velhos hábitos, os velhos costumes, a velha maneira de pensar, e aí de fato nada muda. Existe uma frase aí fora que as pessoas afirmam o seguinte, que é loucura você querer mudanças fazendo sempre as mesmas coisas. Amém? É incoerente, é loucura você querer mudanças, mas você não se dispõe a mudar as coisas da sua vida. E muitas vezes nós usamos a palavra mudança, como um sinônimo de transição, ou até mesmo como sinônimo de transformação. Eu vou dar esse fundamento para vocês aqui antes de nós entrarmos na palavra. É muito importante nós separarmos e conceituarmos cada uma dessas palavras, porque ainda que elas possam em alguns momentos parecerem sinônimos, na verdade elas têm conceitos diferentes. Uma mudança não é uma transição e também não é uma transformação. Uma transformação sempre é resultado de um bom processo de uma transição. E normalmente esse processo de transição começa por uma mudança. Mas a mudança em si não é transformação. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque na verdade Deus não quer apenas mudar esse ministério. Escute o que eu estou te dizendo e eu profetizo isso agora. Deus não quer apenas mudar esse ministério. Deus não quer apenas mudar a sua vida. O Espírito Santo não está nesse negócio de mudança. O Espírito Santo está no negócio de transformação. O que Deus quer fazer é dar uma nova forma a esse ministério. O que Deus quer fazer é trazer uma nova forma à sua vida, à sua família, a maneira de você fazer negócios, a maneira de você conduzir a sua vida profissional. Deus não está interessado em apenas provocar mudanças. Deus quer uma verdadeira transformação. E essa transformação ela é progressiva e também sistemática. Quando eu digo sistemática, porque ela não acontece da noite para o dia. Amém? É uma vida de contínua transformação. Olha, hoje nós entramos aqui debaixo de um nível de glória. E se nós entendermos o que o Espírito quer fazer conosco no dia de hoje, nós podemos sair daqui em um outro nível de glória. Porque nós somos transformados de glória em glória, diz a palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo quer nos levar a esse processo contínuo de transformação. Uma mudança, normalmente, ela acontece de forma circunstancial. A mudança eu costumo conceituar dessa forma. Ela sempre ela sempre acontece de uma maneira externa e circunstancial. Por exemplo, uma pessoa está trabalhando há um tempo numa empresa, numa organização, e de repente essa organização passa por alguns ajustes, ou simplesmente por causa até de consequências do posicionamento dessa pessoa na empresa, ela acaba sendo desligada. Aí isso provoca, na verdade, uma mudança na vida da pessoa. Porém, essa mudança, ela é circunstancial. A mudança, ela sempre acontece nas circunstâncias da nossa vida. A mudança sempre ela é externa. Quando a gente fala de transformação, transformação nunca é situacional, nunca é circunstancial, ela nunca é externa. A transformação sempre acontece de dentro para fora. A transformação é intrínseca. Amém? O que acontece é que nós, como filhos de Deus, temos a oportunidade de, quando uma mudança vem a nós, quando uma mudança sobrevém às nossas vidas, nós temos a oportunidade de abraçarmos a mudança e fazermos os ajustes necessários para que, com a mudança, a gente possa de fato ser transformado. As circunstâncias podem trazer mudanças, mas quando nós entendemos os processos de transição na nossa vida, então na verdade nós podemos ser transformados. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter sido desligada de uma empresa, pastor, porque ela tem determinados hábitos, determinados comportamentos que a boicotam. E de repente, em função disso, ela acaba gerando um
problema de relacionamentos, ou simplesmente ela não gera os resultados que a empresa, que a organização requer dessa pessoa, no sentido de contratá-la para isso. E de repente a empresa, ela desliga essa pessoa. E a pessoa fala, puxa, perdi meu emprego, tal, estou vivendo uma mudança na minha vida. E aí o que acontece? Ela pode buscar um outro emprego, ou entrar numa outra organização, e houve uma mudança na vida dela. Porém, toda mudança ela acontece de forma situacional, circunstancial, externa, sem contudo ela se transformar. E de repente ela entra nessa nova empresa, nessa nova organização, com os seus mesmos hábitos, com a sua mesma maneira de pensar, de fazer as coisas, de agir. Daqui a pouco ela começa a ter problemas de relacionamentos, ela começa a ter dificuldade com seus superiores, enfim, e acaba depois sendo desligada. E ela fala, nossa, estou sendo perseguida, minha vida é cheia de mudanças. Sim, de fato, tudo isso está no campo da mudança. Mas na verdade, em Deus nós temos a oportunidade de em cada mudança vivenciar uma verdadeira transformação. Cada mudança que vem às nossas vidas é uma oportunidade de nós sermos transformados, de nós melhorarmos como pessoas, de nós melhorarmos como seres humanos, de nós melhorarmos como pais, como esposo, como esposa, como filhos, como irmãos, como amigos e sobretudo como homens e mulheres de Deus. Cada mudança nós temos a oportunidade de, se nós entendermos os princípios de uma transição, nós temos a oportunidade de não só viver uma situação de mudança circunstancial, situacional, mas também nós podemos ser transformados, ganhar uma nova e melhor forma dentro daquilo que Deus tem para nós. Por que eu falo isso? Porque o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é progressivo, amém? Nós temos que cada dia melhorar, nós temos que avançar, nós temos que crescer, nós temos que se desenvolver. Em todo o tempo você vai ver nas cartas de Paulo, ele falando sobre o crescimento organizacional, corporativo da igreja, mas também o crescimento pessoal, amém? Em tudo crescerem naquele que é o cabeça, diz o apóstolo Paulo. Efésios 4, inclusive, fala a respeito de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como uma estrutura dada por Deus à igreja, não como um fim em si mesmo, mas para prover os meios para que o corpo cresça, para que o corpo aumente, para que os membros se desenvolvam. Então, o que Deus quer é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento. E no reino de Deus, irmãos, no reino de Deus, tudo aquilo que não cresce, não se desenvolve, não avança, que acaba se estancando, acaba perdendo a sua funcionalidade, acaba perdendo a sua efetividade. E nós somos chamados em Deus para sermos frutíferos, e nisto nosso Pai é glorificado, que nós possamos dar muitos frutos e que os nossos frutos permaneçam. Não é frutos apenas temporais, não, é fruto que possa permanecer, transcender tempos, aleluia. Então a própria palavra de Deus diz que o caminhar do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, que vai, sabe, a cada dia vai sendo mais claro, mais claro, mais claro, até que seja o dia perfeito, até que o sol resplandeça em toda a sua plenitude. Então, irmão, enquanto não chegar esse dia perfeito na minha vida e na sua vida, nós vamos de glória em glória, vamos de fé em fé, vamos de vitória em vitória, em nome de Jesus. Não vamos parar, não vamos nos estancar, e vamos nos abrir para todas as oportunidades de mudanças que estão vindo nas nossas vidas, para de fato transicionarmos e sermos pessoas que vivem um processo contínuo, genuíno, verdadeiro de transformação. Eu não sou a pessoa que eu quero ser, mas eu já não sou mais a pessoa que eu era antes. Quero ser melhor hoje do que eu fui ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que hoje, em nome de Jesus. Tudo que no reino de Deus, eu costumo dizer isso, tudo que no reino de Deus não progride, não avança, se torna um monumento. Amém? Se torna um monumento. E o problema dos monumentos é que, na verdade, eles fazem referências a algo que teve o seu valor, que teve a sua relevância no passado. Porém, o monumento em si não tem vida. O monumento é gélido, é morto, não tem expressão. Faz referência a algo bom, faz referência a algo que teve o seu valor, a sua importância, foi significativo e até funcional. Mas, amém? O monumento não contribui absolutamente para nada no que diz respeito à dinâmica da vida. Amém? O monumento é bom apenas se ele te inspira a seguir adiante.
Amém? Por isso Deus manda construir monumentos no passado. Amém? Mas nunca para ficarmos olhando para o passado. Amém? Mas para olharmos como, sabe, quem olha por um retrovisor e dizer: uau, eu estou na direção certa, esse é o caminho. Ou se não for, eu vou fazer o ajuste necessário para entrar no caminho certo. Então, amém? Tudo que no reino de Deus não se movimenta, porque o reino de Deus é dinâmico. E aliás, o Espírito Santo é especialista em gerar um verdadeiro movimento que traz a progressão do reino. Desde o princípio ele se movia, ainda quando havia trevas sobre a face das águas, e o Espírito de Deus, diz a palavra, que ele se movia, mesmo quando a terra era caótica, mesmo quando não havia vida nenhuma, mesmo quando não havia luz nenhuma, o Espírito Santo trazia nele mesmo a luz necessária, a vida necessária, a expressão necessária. Por isso ele se movia. É a especialidade do Espírito de Deus se mover. E nós não queremos ser monumentos, nós não queremos ser cristãos monumentos, nós não queremos ser crentes monumentos, nós não queremos uma igreja de monumento, nós queremos uma expressão viva do reino de Deus, é o nosso ministério. E é por isso que Deus está trazendo uma transição nesse ministério, porque vocês estão saindo de uma condição de monumento para serem de fato parte do movimento de Deus. Aleluia! Vocês estão sendo chamados por Deus para serem parte desse movimento dinâmico do Espírito. Aleluia! Há pessoas que gostam de monumentos, que gostam de cantar os mesmos cânticos, de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, e aí quando vem algumas inovações, elas se fecham, resistem às mudanças, porque elas na verdade não querem ser transformadas. Vocês estão me ouvindo? E por que elas não querem ser transformadas? Porque a mudança dá trabalho. Amém? Mudança dá trabalho. Poxa, eu não ia falar isso, nem abrir a Bíblia. Vou brincar com vocês, estou dando apenas a introdução, tá? Eu já estou falando com vocês, estou ministrando em nome de Jesus. Amém, gente? Então, o que acontece? Toda mudança, para ser abraçada, a fim de que ela de fato nos leve ao processo de transição, para que a transformação aconteça, requer de nós esforço, requer de nós empenho. Sabe, quando eu leio na palavra de Deus, por exemplo, no Evangelho de Lucas capítulo 1, a respeito de Jesus, ou até mesmo a respeito de João Batista, que antecedeu Jesus, a Bíblia fala que o menino crescia e se fortalecia, até o dia da manifestação. Fala isso comigo: crescer, se fortalecer, até o dia da manifestação. Quando a manifestação vier, nós precisamos estar na altura certa, nós precisamos estar fortes o suficiente para rompermos o que precisa romper, a fim de que nós possamos vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Isso requer de nós esforço, isso requer de nós disposição de rever os nossos conceitos, de rever os nossos valores, de rever até mesmo as nossas crenças. Eu não estou falando daquelas crenças que estão alicerçadas na palavra, que é um princípio eterno, mas estou falando daquelas crenças que nós mesmos desenvolvemos, que geram valores nas nossas vidas e padrões, que na verdade muitas vezes nós nem questionamos, nem discutimos, porque estamos acostumados a pensar desse jeito, estamos acostumados a fazer desse jeito. E quando nós estamos tão impregnados de crenças e de conceitos na nossa vida, nós tomamos aquilo como uma verdade absoluta, e às vezes nós até pegamos versículos bíblicos para justificar as nossas crenças, e confundimos as nossas crenças com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos questionar as nossas crenças, porque só assim é que nós poderemos de fato alinhar a nossa mente aos princípios da palavra de Deus. Porque como o apóstolo Santo falou, e falou muito bem aqui nessa manhã, sabe, nós não estamos na coisa de fazer igreja, nós não estamos na coisa de fazer religião, nós não estamos, sabe, tratando de questões místicas, nós estamos falando de algo concreto. O reino de Deus é muito concreto. É difícil para nós, porque o reino de Deus, ele é espiritual, mas ele traz manifestações
físicas e visíveis. Ele traz manifestações naturais. Jesus mesmo diz, olha, se eu estou curando os enfermos pelo dedo de Deus, se referindo ao poder do Espírito Santo, ele está dizendo, isso é porque o reino de Deus é chegado a vós. O que ele está dizendo, ó, aqui é uma prova, há uma evidência física de que o reino de Deus é uma realidade entre vocês. Amém? Então é mais fácil tratar com a religião do que tratar com o reino. Vou dizer isso de novo. É mais fácil nós administrarmos os assuntos da religião do que administrarmos os assuntos do reino. Porque os assuntos da religião têm a ver com crenças, têm a ver com atitudes, têm a ver com comportamentos, têm a ver com valores. Mas quando nós falamos de reino, nós estamos falando de estrutura de pensamentos. Por isso que o Senhor Jesus, ele declara, arrependei-vos. João já vinha dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. E todos nós sabemos que a palavra arrependimento vem do verbo grego metanoia, que significa mudança de mente. Nós associamos a imagem da palavra, ou do conceito arrependimento, a uma prática religiosa, de dobrar os joelhos, de chorar, de se lamentar, de dizer, oh meu Deus, esse não é o verdadeiro arrependimento. Há lugar para lágrimas, há lugar para o ajoelhar, tudo isso tem a sua importância, tudo isso tem o seu valor, mas o verdadeiro arrependimento na palavra de Deus significa disposição de mudar a sua mente. Aleluias, mudança de mente. Quando falamos de metanoia, estamos falando de um processo contínuo. Por isso Paulo diz, não vos conformeis, não se deixe moldar pelo sistema que aí está, mas transformai-vos. Veja que ele está falando de algo intrínseco, ele está falando de algo que não se relaciona a situações e circunstâncias, mas tem a ver com mecanismos internos que passa diretamente por essa palavra. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só tem um jeito de você experimentar, de você vivenciar na prática a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É se dispor a se transformar por meio de um processo contínuo de renovação de mente. Preciso renovar a minha mente. E não é só quando eu venho para o Senhor. Hoje eu preciso renovar a minha mente. Amém? No Senhor, esse é um processo diário, contínuo, para que a gente possa de fato acessar a verdadeira transformação do reino. Então, observe, quando circunstâncias acontecem na nossa vida, provocando mudanças, é Deus nos dando a oportunidade de nós abraçarmos processos de transição, para que de fato possamos viver a verdadeira transformação em nossas vidas. Quando vem qualquer situação na sua vida que possa gerar uma crise, uma instabilidade, sabe, possa gerar em você um certo desconforto, porque está te incomodando, porque agora já não é mais, a coisa não está mais funcionando como funcionava antes, a coisa não está acontecendo como estava acontecendo antes, então é porque Deus está te chamando para um processo de transição, a fim de que de fato você possa vivenciar uma verdadeira transformação. Isso acontece com a família. Há momentos de transição familiar, há momentos de transição matrimonial, há momentos de transição pessoal e há momentos de transição corporativa, ou seja, eclesiástico, ministerial. Vocês estão passando por isso agora. Vocês estão passando por isso agora. E aí eu falo para vocês, por que Deus está levando vocês a esse processo de transformação, de transição? Porque na verdade, Deus quer fazer de fato algo novo nesse ministério e consequentemente na vida de cada um de vocês. Mas é muito importante nós entendermos isso, que Deus quer construir nesse tempo igrejas fortes. Amém? Vou dizer isso de novo, igrejas fortes. Isso não tem a ver com a quantidade de pessoas, isso não tem a ver com a estrutura dos ministérios, isso tem a ver com o governo. Vou dizer isso de novo, tem a ver com o governo. Porque nós estamos chamados por Deus, como igreja, a impactarmos territórios. Nós estamos chamados por Deus, como igreja, a influenciarmos territórios. E eu tenho certeza que vocês estão nesse processo de transição, porque Deus está chamando esse ministério para gerar um impacto e influenciar todo o território. Todo o território. Todo o território. E isso não acontece sem que nós possamos, de fato, entender alguns processos que Deus está trazendo. E um dos processos muito importantes que já foi citado aqui na manhã de hoje é esse alinhamento de coração
entre os pastores e aqueles que estão servindo a visão de uma igreja local, de um ministério local. Nesse caso, posso falar com vocês com muita clareza, de uma maneira direta. Pastor Aguinaldo, pastor Eliana, Deus deu uma visão a eles. Esse ministério só é uma realidade porque Deus colocou uma verdadeira visão no coração deles. E essa visão é tanto de Deus que demandou a tua presença, que demandou que você estivesse aqui, não aqui nesse prédio, mas aqui dentro dessa visão. Alguma coisa que Deus colocou em você, há um potencial que Deus colocou em você, que de alguma forma se conecta a essa visão. Se você não conseguir entender isso, se você não compreender isso, o que vai acontecer? O relacionamento que você vai desenvolver com teus pastores será um relacionamento, eu vou usar uma expressão aqui que possa parecer estranha a vocês, mas a palavra aí, e essa é a palavra, um relacionamento almático. Quando o apóstolo Santos estava falando hoje de pessoas que chegam a nós e dizem assim: apóstolo querido, pastor maravilhoso, a senhora é a melhor pastora do mundo. Não é que essas pessoas estejam mentindo. Elas podem estar dissimulando, mas não que elas estejam mentindo. Tá bom, alguns que mentem, mas a maioria não está mentindo. Elas estão falando o que elas estão sentindo. Porque, sabe, no princípio, Deus te usa para ser uma bênção na vida dessa pessoa, na condição de pastor. Eu quero perguntar aqui, não precisa me responder, só responda no seu coração. Em algum momento Deus já usou a vida desse casal para te abençoar? Não precisa me responder. Algum momento, em alguma coisinha, por menor que seja, Deus já não usou esse casal para falar com você, para abençoar a tua vida? Eu tenho certeza que sim. E não foi em algumas coisinhas, não. Tenho certeza que foram coisas importantes, relevantes para você. O que acontece é justamente isso. Quando as pessoas recebem de Deus por meio das nossas vidas, enquanto líderes, e aqui eu também falo com alguns líderes de departamento, de ministérios, é certo que as pessoas que estão nesse departamento, nesse ministério, também vão receber de Deus através da sua vida. O que acontece é que essas pessoas vão ficar agradecidas. Amém? A princípio sim, elas estarão gratas, elas estarão felizes, elas estarão tomadas por um sentimento, sabe, de que maravilha, que bênção, que pastor, que pastora, que líder, esse irmão é uma bênção, tal. Tudo bem, isso é necessário e acontece. Porém, esse é o nível de relacionamento almático. Sabe, é uma ligação aí de alma. E tudo que se liga por meio da alma passa pelo meio das emoções e dos sentimentos. E as emoções e os sentimentos, eles são volúveis, eles são estáveis. Você acorda sentindo, vai dormir não sentindo mais. Você vai dormir não sentindo, de repente acorda sentindo. É uma coisa louca esse negócio de sentimentos. E quando eu falo, é justamente disso, um relacionamento almático. Eu tenho um sentimento por aquela pessoa. Amém? Tudo começa por aí. Não dá para você se relacionar com ninguém se não começar pelo nível da alma. Porém, nós precisamos transicionar. Eu vou usar muito essa palavra hoje. Nós precisamos transicionar. Nós que vamos realmente sermos parte da construção e da consolidação de uma visão ministerial, não podemos nos relacionar com base na alma. Nós precisamos levar isso para o nível do Espírito. Vou dizer isso de novo. Nós precisamos levar isso para o nível do Espírito. Não podemos nos relacionar baseado nos sentimentos ou nas emoções, como o apóstolo Santo falou. O que nós precisamos é entender a conexão que o Espírito está gerando em nossas vidas. E nessa conexão, nós temos que entender que existe aí uma ligação, não de alma, mas sim uma ligação do Espírito. Paulo diz em sua carta aos Coríntios: a ninguém conheçais agora segundo a carne, mesmo que você tenha conhecido na carne, agora vocês vão conhecer cada um aos outros segundo o Espírito, segundo o Espírito. Um dia Jesus perguntou para os seus discípulos: ei, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? E aí então eles disseram: olha Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, que havia de vir. Ele falou: tá, tudo bem, e vocês, o que vocês pensam a respeito? E aí vem aquela palavra de Pedro: uau, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo Jesus responde dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou,
mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, veja bem, Jesus não está, a princípio, a priori, ele não está elogiando a Pedro pelo que ele disse, mas ele está elogiando a Pedro porque ele foi parte de um processo que ele chama aí de revelação. Não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Nesse momento, Pedro está ouvindo do Pai quem é Jesus. E logo ele declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Preste bem atenção. Logo Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí vem uma série de questões teológicas. Alguns colocam, como a igreja católica, que a pedra, no caso, era Pedro. Por isso a igreja está fundamentada nos papas, etc. E vem toda essa coisa. E, na verdade, a gente sabe, nós evangélicos, cremos que, na verdade, Jesus está falando que essa pedra é Ele mesmo. Sim, de fato é Ele. Mas também é a revelação que Pedro declara. Então, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus responde: bem-aventurado, mais do que feliz. Você está sendo mais do que feliz porque você recebeu uma revelação do meu Pai. E agora eu declaro sobre esta pedra, fala assim comigo, a igreja. A igreja. Pode ser mais forte, a igreja. A igreja é edificada. Por revelação. Por revelação. Amém? Amém. Nós precisamos ter uma revelação de quem são os nossos líderes. Vou dizer isso de novo. Você precisa ouvir de Deus quem é o teu líder. Porque quando você ouve de Deus quem é o teu líder, você não vai ficar preso a eles por emoções ou por sentimentos. Ou seja, não vai ser mais um relacionamento construído com bases na alma, nos sentimentos, nas vontades, sabe, nos pensamentos, mas você tem uma revelação do Espírito de quem são os teus líderes. Por quê? Porque Deus vai permitir que hajam situações nessa relação que vai provar você, que vai testar você. E se você não tiver, olhem para mim por favor, se você não tiver um fundamento sólido para construir esse relacionamento, qualquer coisa pode destruir esse relacionamento, qualquer abalo. Amém? O problema não são os abalos. Olhe para mim. O problema não são as tempestades. O problema não são as circunstâncias. O problema é aonde nós estamos construindo, aonde nós estamos estabelecendo as bases de qualquer coisa que nós estamos construindo nas nossas vidas. Na verdade, a chuva, a tempestade, só revela a deficiência das bases. A chuva, as tempestades, as circunstâncias adversas, as crises nos relacionamentos, só vai expor as brechas nos fundamentos. E se houver brechas nos fundamentos, então toda uma construção, todo um edifício poderá se comprometer. Lembra da passagem que eu estou falando para vocês? Onde Jesus fala daquele homem que constrói sobre a areia e daquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Jesus faz uma distinção além, quando ele diz assim, que o homem que construiu na rocha, ele cavou fundo. Amém? Porque ele cavou entre as pedras. Uau, pastor, o senhor me disse que quando começou a cavar a parte da piscina aqui, vocês achavam que era terra, e de repente vocês lidaram com rocha. Você sabe, pastor, o que é construir sobre a rocha? Amém? Você sabe literalmente o que é construir sobre a rocha. Requer muito esforço, requer muito suor, tem que lançar as bases, tem que abrir, não é pegar um pedacinho de terra, isso é relacionamento de alma. Isso é relacionamento de alma. O relacionamento do espírito tem que ser no nível da rocha. Amém? Tem que cavar. Mas também o que acontece é que essa construção, essa obra será sólida. Quando vier, e vem. Não gostei do que o pastor falou hoje. Ah, não sei o que está acontecendo com a pastora nesses dias, ela está muito estranha. Sabe? Vem. Até no nosso casamento, vem, nos nossos relacionamentos. Sim ou não, gente? Imagina se no ministério não vai acontecer. Claro que vai.
Por isso que muitas pessoas estão migrando de uma igreja para outra, sabe, assim, ó, qualquer coisinha, estou indo embora, não gostei, porque o pastor disse stop, gostei dessa palavra, stop, moderna, né? Stop, né? Para, não vai, chega. Ele deu um testemunho aqui, ele chegou para mim uma vez, numa ocasião, cheio de sonhos, disposto, todo animado, agora chegou a hora, vou arrebentar, Deus me chamou, apóstolo, vou fazer. Eu falei, vai não. Vai não. Agora não. Amém? Eu disse para ele, você tem toda a liberdade de fazer o que você quiser fazer da sua vida. Mas ele usou até essa palavra aqui, não vou te respaldar, porque ainda não é tempo. Não é o tempo. Há algumas coisas que precisam ser estabelecidas na sua vida, no seu ministério, para que quando de fato chegar o tempo, haja base, haja fundamento, haja plataformas para que você possa de fato estabelecer o que você vai fazer em nome de Jesus. Amém? Então, a mesma coisa, os nossos pastores, os nossos líderes, eles estão aí para verem um pouquinho mais além. E para nós é muito difícil, amém? Quando passamos por esses momentos, porque nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar. E aí, meu irmão, eu não posso me relacionar com os meus líderes com base na alma. Porque se for com base na alma, da mesma maneira que hoje eu tenho um sentimento profundo de gratidão, amanhã depois eu vou ter um profundo sentimento de tristeza, de decepção, entende? Por causa disso. Agora, quando eu entendo a visão, quando eu sei que há uma conexão do reino, quando eu de fato tenho um relacionamento a nível do Espírito, não importa o momento, não importa o que está acontecendo agora. Vamos a um texto da palavra, vai? Vamos lá? Deixa eu te dar aqui algumas coisas importantes em nome de Jesus. Eu vou ficar aqui mesmo, pastor, porque ali está. Não vai dar, não dá. Fica, aqui está melhor. Eu vou ficar na mão mesmo, pode deixar. Não precisa não, eu vou pegar só alguns versículos só. Eu poderia citar aqui sem a necessidade de falar. Fala-se comigo, no reino de Deus. No reino de Deus. Tudo acontece por princípio. Tudo acontece por princípio. Amém? Amém. O reino de Deus funciona por princípios. Amém. Amém? Não é por práticas, não é por teorias, é por princípios. Amém. Se as práticas e as teorias estiverem reguladas nos princípios do reino, então a coisa funciona. Por exemplo, o que o apóstolo Santos está falando aqui hoje, de manhã, ele trouxe alguns princípios, ainda que ele talvez não tenha nomeado de uma maneira direta, mas você pode ver de uma maneira implícita na palavra alguns princípios, e dentre eles, ele falou sobre o princípio da honra aqui. Ele falou sobre o princípio de reconhecimento. Amém? E eu vou te dizer isso, quando não há reconhecimento, não há recompensa. Vou dizer de novo, sem reconhecimento não há recompensa. Por exemplo, se você não é capaz de reconhecer um profeta na qualidade de profeta, você não pode receber a recompensa do profeta. Você não pode receber o galardão do profeta. O que é o galardão? Qual o significado da palavra galardão? Recompensa. Fala assim comigo, a recompensa do profeta. Ou seja, o galardão do profeta não é para o profeta, mas é para a pessoa que reconhece o profeta. Amém. Quando a viúva trouxe a primeira parte, a melhor parte, amém, para o profeta, ela estava operando o princípio do reconhecimento. E sabe qual foi a recompensa? Um depósito inesgotável de farinha e de azeite na vida dela. Esse foi o galardão, a recompensa do profeta, porque ela reconheceu o profeta na qualidade de profeta. Então o princípio aí é o princípio do reconhecimento. Aí você fala, então ela foi honrada, ele foi honrado, porque quando ela traz, então uma coisa caminha do lado da outra quando se fala em relação a princípios do reino. E há um outro princípio que foi citado aqui hoje de manhã, que é o princípio da herança. Amém? Amém. Vou dizer de novo, princípio da herança. Amém. Tudo que acontece no reino de Deus acontece por meio de herança. Deus nos dá como herança e nós temos que possuir a herança. Preste bem atenção. Por exemplo, Deus falou, vos tenho dado a terra como herança, se referindo à terra de Canaã, a terra que emana leite e mel para os filhos de Israel. Mas eles tiveram que batalhar, eles tiveram que guerrear, mas foi dado a eles por herança. Amém?
tudo que Deus nos dá por meio de herança. Por exemplo, se você precisa de cura, você pode acessar a cura no reino, e isso porque é parte da sua herança. Mas você só pode ser herdeiro do reino porque você foi feito filho. Amém? E se há filho para receber herança, precisa-se de ter um pai para estabelecer a herança. Amém? Então não há herança sem essas duas gerações, pai e filho. Porém não basta ter herança. A herança precisa ser estabelecida, transferida e possuída. E para que de fato a herança seja estabelecida, transferida e possuída, o coração do pai precisa estar alinhado ao coração do filho, e o coração do filho precisa estar alinhado ao coração do pai. Estão me acompanhando? Para que opere o princípio da herança. Ou seja, se as gerações, eu estou falando de Malaquias 4, 5, 6. Amém? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Nos últimos dias, o Senhor diz, eu vou enviar profeta Elias. Vem o profeta Elias. E aí toda uma discussão teológica, que eu não quero entrar em questão aqui. E ele converterá o coração do pai aos filhos. Deixa eu te dizer, não é Deus que vai converter o coração dos pais aos filhos. Sim, em última instância é Deus. Porém, ele vai fazer isso por meio do espírito profético. O espírito de Elias não é Elias, mas é o espírito profético que opera sobre a igreja do Senhor. Obrigado pelo teu amém. A dimensão profética na igreja, ela nos habilita a escutarmos e discernirmos a voz de Deus. E ao ouvirmos a voz de Deus, nós vamos começar a entender que o coração dos pais precisa estar alinhados ao coração dos filhos. Ou, como diz no texto clássico de Malaquias, eu converterei o coração do pai aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Veja que essa não é uma obra unilateral, ela é bilateral, ou seja, o coração dos pais se alinha ao coração dos filhos e, por sua vez, o coração dos filhos também se alinha ao coração dos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele, o espírito profeta, o espírito de Elias, vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ouça-me, quando as gerações estão desconectadas, quando as gerações estão em crise, estão em conflitos, a aliança, ou melhor, a herança é roubada, a maldição entra. E ao contrário da maldição, quando os corações entre gerações estão alinhados, aleluias, estão convertidos uns aos outros, então, ao contrário da maldição, o que se estabelece é a bênção, e a bênção é a herança que Deus tem para eles. E isso vai acontecer, irmãos, isso vai acontecer em várias frentes. Isso tem implicações, muitas implicações. Tem a ver com a sociedade, tem a ver com as famílias, mas também tem a ver com a igreja, e tem a ver com a nossa vida pessoal. Deixa eu te perguntar, quantos aqui tiveram pais? Pergunta toda, só para me certificar. Amém. Estou mais tranquilo. Quantos aqui tiveram pais? E quantos dos seus pais aqui tiveram pais? E quantos pais dos teus pais tiveram pais? E a gente pode ficar por gerações nessa brincadeira aqui. Agora eu pergunto uma coisa, olhe para mim. Cadê a herança dessa família? Deixa eu te perguntar. Cadê a herança do teu pai? Será que teu pai foi tão pobre, tão miserável? Ou o pai do teu pai? Ou o pai do teu pai? Será que eles nunca construíram nada? Será que eles nunca possuíram nada? Cadê a tua herança? Você já parou para pensar nisso? Cadê a tua herança? Se você for buscar a tua árvore genealógica, não sei quantos vocês já fizeram isso, mas todos os pais dos teus pais, vou usar uma linguagem bíblica agora, amém? Os pais dos teus pais, todos foram pobres e miseráveis, que nunca deixaram absolutamente nada. Como é que viveram então? Por mais que os nossos pais, os nossos antepassados, possam ter sido
pobres, tido dificuldades, ao longo das gerações, era para nós estarmos bem hoje aqui. Obrigado. Amém. Era para nós estarmos bem. Se uma geração vai acumulando para outra, alguém sabe vir? Amém. Se a herança vai sendo estabelecida, olha, a herança do pai do meu pai, entende? Se acumula a herança do meu pai, e que por sua vez eu vou somar essa herança, e o meu filho vai ser mais bem privilegiado, e o filho do meu filho mais ainda, e daí tem que ir de melhor para melhor. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Ou não? Mas não acontece isso. Às vezes alguns devem estar pensando assim, o que eu herdei foi uma dívida. E a verdade, por mais triste que seja, é que alguns receberam só uma herança de dívida, uma herança de problemas, uma herança de dificuldades. E não só genéticas, mas também espirituais, emocionais, enfim, uma série de coisas, social, financeira. Por quê? Porque a terra tem sido ferida com maldição, e as nossas heranças têm sido roubadas. Estão me ouvindo? A terra tem sido ferida com maldição. Cadê as nossas heranças? Tudo por quê? Porque nós não estamos reconhecendo esse princípio de herança. Amém? Não reconhecemos. E para operarmos a herança, nós precisamos dessa conexão, desse alinhamento de gerações. Pais, uma geração. Filhos, uma outra geração. Uma geração tem que estar alinhada à outra. Amém? Para que de fato a bênção seja estabelecida. E quando a bênção, ninguém pode roubar a herança. A herança é transferida. A herança é transferida. Então isso acontece na nossa sociedade, acontece nas nossas famílias e acontece também nos nossos ministérios. Nós temos ministros órfãos que não têm pais. Se não tem pai, não tem padrão, não tem modelo, não tem referencial. Nós temos na sociedade filhos órfãos, de pais ausentes, de pais negligentes. Eu não estou falando só de pai, homem, estou falando de paternidade. E aí é homem e mulher, é papai e mamãe. É sobre isso que o apóstolo Santos estava falando hoje de dia. Esse princípio. Veja, Malaquias, não é isso que nós lemos? Já lemos, né? Não precisa irmos no texto. Quer ver? Para você ter uma ideia, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Olha o que está escrito ali. Amém? Dá até medo, está grave, tudo tipo. Fala comigo, o princípio do reino. Hebreus capítulo 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Amém. Agora leia o versículo 5, pastor Rinaldo, por favor. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Amém. Pergunta. Tá bom aí. Obrigado, pastor. Irmãos, olha esse texto. Olha esse texto. A qual dos anjos foi dito: tu és meu filho, eu hoje te gerei? A nenhum dos anjos. A nenhum dos anjos. Mas a respeito de Jesus está dito: eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho. Esse é o modelo da divindade. Esse é o padrão da divindade. Preste bem atenção. Jesus não era filho. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Não havia, durante todo o período do Antigo Testamento, e mesmo antes de Gênesis 1:1, quando só existia um princípio eterno de João 1:1, no princípio era o Verbo. O princípio de João 1 não tem nada a ver com o princípio de Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Quando se fala do princípio de Gênesis 1:1, nós estamos falando do princípio da criação, o princípio criacional, onde o tempo é estabelecido. Mas antes do tempo existia uma eternidade. E nessa eternidade existia
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, esses nomes, Pai e Filho, não se referiam à divindade, porque, na verdade, Jesus não era filho. Jesus se tornou filho por meio da encarnação. Estão me entendendo? No princípio era o verbo é palavra, o verbo era Deus, amém? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Quando o verbo se faz carne, é que o Pai diz, é que Deus diz, eu lhe serei por Pai, e ele me será por Filho. Então, não havia Pai e Filho na divindade. Porém, para que Deus fosse revelado aos homens, Deus teve que se fazer Pai e Jesus teve que se fazer Filho. Eu lhe serei por Pai e ele me será por Filho. Amém? Por que, apóstolo? Para que a herança pudesse ser estabelecida. E aí, por isso que a Bíblia diz que agora, em Cristo, aleluia, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Quer dizer, a própria divindade teve que estabelecer paternidade para que a herança pudesse ser estabelecida. Amém. Amém? Então agora, aquele que foi feito Filho de Deus por meio de Cristo, amém? Que mesmo sendo filho, aprendeu obediência até morte e morte de cruz. Porque imagina para Jesus, que sempre foi Deus, irmãos, Deus não recebe ordens, Deus manda. Amém? Mas agora, o Senhor Deus como diz na palavra de Paulo em Filipenses, ele anula o seu si mesmo, amém? Ele se despe do seu si mesmo. O que é o seu si mesmo? Onipotência, onipresença, onisciência. Ele é Deus eterno, amém? Então ele não deixa de ser Deus, mas mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, se fez ainda o que? Servo. Uau! O que significa isso? Que durante todo o período que Jesus esteve no corpo humano, aleluias, Cristo em Jesus, corpo humano, amém? Você tem uma alma 100% divina, mas você tem um corpo 100% humano. Imagina a limitação da alma divina de Jesus vivendo num corpo limitado, humano, que sente fome, dores. Alguém está me ouvindo? Então ele pode ser Deus a qualquer momento. Ele pode dizer às pedras, transforme-se em pão, e comer desse pão. Mas ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele vai usar o seu poder de Deus. E se ele usar o poder dele de Deus, ele não pode ser modelo, ele não pode ser exemplo para mim e para você, porque eu e você não somos deuses e nunca seremos deuses. Somos homens mortais. Então ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu me alimento da palavra do meu Pai, da palavra que procede da boca do meu. Eu não faço nada de mim mesmo, eu faço tudo aquilo que meu Pai me mostra. Amém? Então não se fez apenas filho, ele se fez filho com o coração voltado para o coração do Pai, e o Pai voltado para o coração do Filho. Por isso que o Filho ora em João 17, Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes. E o Pai responde, já tenho te glorificado e te glorificarei mais ainda. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que esse Jesus é Deus, é Senhor. Amém? Iguais. Não existia um maior e outro menor. Existia o que eu chamo no nosso instituto de alma 1, alma 2 e alma 3. Por que eu falo alma e não espírito? Porque eu estou me referindo à pessoa. São 3 pessoas, sim ou não? Sim. Pessoa do Pai, pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Aí eu pergunto, onde estava Jesus no Antigo Testamento? Em que momento você tem uma revelação de Pai e Filho? Só por meio da encarnação. Por isso que Jesus fala para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Porque ele traz no seu corpo a revelação. Por isso que o seu corpo
que morreu, foi ressuscitado e glorificado. Agora você não pode mais dizer que Deus é Espírito só. Deus é Espírito, mas Ele tem um corpo. E eu e você aqui hoje somos a expressão desse corpo. Amém. Oh, aleluia. A igreja do Senhor. Bom, não quero me aprofundar aí porque não é esse o tema. Mas eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda isso. Que na divindade se estabeleceu paternidade para que a herança pudesse ser conferida. Amém? Então Jesus se tornou herdeiro de Deus. Não é isso? E nós agora em Cristo somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo Jesus. Então tudo que Deus tem para você, você conquista por meio do quê? De herança. 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 Mas você não pode receber herança se o teu coração não estiver alinhado. Amém? Da mesma forma acontece no ministério. Não tem, da mesma forma, há uma herança ministerial. Obrigado pelo teu bem. Vou dizer de novo, há uma herança ministerial. E para que você se desenvolva na herança que Deus tem para vocês, é necessário entender e entrar nesse relacionamento de paternidade. Sabe, nós não queremos esse modelo de igreja, onde nós temos pastores, líderes e nós temos os membros. Olha, a única coisa que a palavra membro aparece na Bíblia para nós é membros do corpo de Cristo. Amém. Não existe essa expressão membro de igreja na Bíblia. Existe a expressão membros do povo. E aí nós transferimos isso para a palavra membro. Não existe na Bíblia ser membro de igreja. Não existe. Não existe. Nós somos membros do corpo de Cristo. E nós estamos organizados como uma igreja local para sermos uma casa apostólica, a fim de trazermos essa influência do reino no território onde Deus nos estabeleceu e por onde Deus nos levar. Mas para isso nós precisamos ser uma casa concisa, onde há pais e filhos. Então, veja bem, da mesma maneira, o apóstolo Santo tocou nesse assunto aqui. Eu não estou pregando, amém, gente? Estou ensinando algo com base naquilo que ele ministrou já aqui nessa manhã, que foi profundo. Você pegar cada palavra que foi dada aqui, uau, uau. Eu estou indo só, eu não estou colocando os princípios e conceitos, eu estou discutindo algumas coisas com vocês aqui importantes para a gente trazer a prática disso. Amém? Então, aqueles que, veja bem, aqui nós temos líder da adoração, nós temos líder da intercessão, nós temos líder do Ministério de Jovens, temos vários líderes, nós temos colíderes, nós temos diaconato. Todas essas pessoas estão servindo a visão de quem? Vamos ser sinceros. A visão de quem? A visão de quem? A visão de quem? Vocês estão com medo de falar? É a visão de quem? É a visão dos pastores. E por que vocês estão servindo essa visão? Porque vocês acreditam que é uma visão de Deus. Se vocês não tiverem certeza disso, vocês precisam ter essa certeza. Então, da mesma forma que vocês devem se posicionar como filhos, também vocês vão representar essa paternidade nos ministérios de cada um. Porque você não pode fazer o que você quer fazer. Você só pode fazer aquilo que o teu pai te mostra. Obrigado pelo trabalho. O Senhor é muito generoso. Vou dizer de novo. Assim como Jesus, na qualidade de filho, ele sabia que ele tinha que ser fiel à casa do Pai. Amém? Porque ele não podia fazer as coisas do jeito dele, mesmo sendo Deus. Podia ou não podia fazer? Podia, mas ele estaria em ilegalidade. Estaria ilegal. Ele quebraria o princípio. Ele não pode quebrar o princípio. Nós não podemos quebrar o princípio. Aliás, nunca se quebra o princípio. Se nós atentarmos contra os princípios, eles vão nos quebrar. Porque aí, às vezes a gente ouve essas expressões, né? Ah, fulano quebrou o princípio. Não, não quebrou o princípio. Os princípios são inquebrantáveis. Amém? Se nós atentarmos contra eles, eles é que vão nos quebrar. Então fulano foi quebrado por um princípio, porque não observou, ignorou aquele princípio. Então Jesus não podia, eu só posso fazer o que o meu pai me diz, aquilo que o meu pai me mostra. Da mesma forma, cada um dos líderes que são posicionados, e não só líderes não, pastor Aguinaldo, cada pessoa que está servindo a visão, eles estão servindo ao Pai. E algumas pessoas têm essa dificuldade. Eu não fui chamado para servir a homens, eu fui chamado para servir a Deus. Nossa, isso soa tão espiritual, mas é tão antibíblico isso. Tão antibíblico. Porque é impossível você servir a Deus se você não se dispuser a se colocar debaixo de uma missão. Abra a sua Bíblia em Abacuque capítulo 2. Já estou terminando. Por que o teu tempo foi tão espécie e o meu foi tão rápido assim?
Até 1h, né, pastor? Vamos fechar. Não, vamos fechar. O pessoal está com fome. Amém? Abacuque 2. Vamos ler o versículo 1 e 2, por favor. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Amém. Então o Senhor me respondeu e disse: Atente para esse versículo 2. escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Amém. Olha, Deus fala para Abacuque: Abacuque, escreve a visão e torne ela legível, para que aqueles que estão correndo possam ler. Amém. Glória a Deus. Quando você pega esse texto no original, basicamente é a mesma coisa, porém traz uma conotação um pouco diferente no que concerne a disposição da visão, porque ele fala assim: escreve a visão, escreve de uma maneira legível, clara. No texto em português, a ênfase desse versículo está na legibilidade da visão. E é claro que toda visão tem que ser clara, toda visão deve ser de fácil acesso, para que as pessoas possam se identificar. Amém? E aí o texto continua em português dizendo que aqueles que corram possam a ler. Amém? Então veja que a ênfase está na legibilidade. Quando você pega a Bíblia em espanhol, a Bíblia em inglês e mesmo nos escritos originais, você vai perceber que a ênfase não recai sobre a clareza da visão apenas, mas o texto em original está dizendo dessa forma. Você pode pegar uma Bíblia em espanhol, uma Bíblia em inglês, e você vai ver escrito dessa forma: que escreva bem a visão, para que aqueles que a leiam possam correr. Amém? Então, não é aqueles que estão correndo leem a visão, mas que aqueles que leem a visão corram. Amém? Então, claro, para que você possa ler a visão precisa estar clara. Isso é um fundamento para qualquer organização. Precisamos de ter uma visão clara. Para nossas vidas, precisamos de ter uma visão clara. Sem visão não há um direcionamento, não há uma direção, não sabemos para onde ir. Porém, o que o autor está dizendo aí é que haverão pessoas que, quando lerem essa visão, vão se identificar com ela, vão ser impelidos por ela e vão levar essa visão adiante, vão correr com essa visão. Aleluias! E aí eu faço duas distinções: há aqueles que Deus chama para escrever a visão, e há aqueles que Deus chama para correr com uma visão. Grande parte da confusão que nós temos hoje no corpo de Cristo em relação às igrejas é que há pessoas querendo escrever a visão quando não foram chamadas por Deus para escrever a visão. Então nós precisamos entender o seguinte: que o apóstolo que nós temos, o pastor que nós temos sobre a nossa vida, foi chamado por Deus para escrever uma visão. E quando eu li essa visão tocou meu coração. E eu sei que Deus colocou dons na minha vida, Deus colocou talentos na minha vida, Deus colocou habilidades na minha vida, para que eu possa levar essa visão adiante, para que eu possa fazer essa visão correr. Aleluias! E se nós tivermos bons filhos servindo a visão na casa, essa visão vai correr cada vez mais alto, mais longe e mais rápido, em nome de Jesus. Eu preciso ter essa clareza. Ei, Deus me deu líderes, e esses líderes estão escrevendo a visão, e eu estou aqui correndo com a visão. Deus me chamou para correr com a visão. Então, quando você assume responsabilidades, quando você está servindo, sabe? E aí você não precisa ter nenhuma dificuldade não em dizer: não, eu estou servindo a homens, porque a gente tem esse tabu, vou servir a Deus. Não tem como servir a Deus se você não estiver disposto a servir ao homem. Irmão, se nós temos que dar, sabe, se nós temos que servir as pessoas como um todo, quanto mais então servir aqueles que Deus chamou para escrever uma visão. Uau! Josué não teve dificuldade nenhuma de servir a Moisés. Amém? E ele serviu na qualidade de filho, tanto que ele recebe a herança, porque Deus diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Transição, morreu, acabou. Agora cabe a você fazer esse povo herdar a terra. Amém? Eu chamei, mas antes disso, Deus fala com Moisés:
Porque lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, diz a palavra de Deus, que Deus vinha e falava com Moisés à porta da tenda, e Josué, o seu servidor, não se apartava da tenda. Não se apartava da tenda. Estava ligado ali ao servidor. Amém? As pessoas iam embora, Josué permanecia. Então muita gente sai da igreja, vai embora, abandona a visão, abandona o ministério, troca de ministério como se estivesse trocando de camisa. Nunca vão ter herança. Nunca vão ter herança. Quando eles precisarem de força para romper, eles não vão conseguir romper. Pode ir bem durante o tempo, mas vai chegar uma hora que o princípio negligenciado vai operar contra a vida dessa pessoa. A questão não é de eu estar numa igreja porque eu gosto da igreja. Não estou na igreja porque o pastor Aguinaldo tem uns olhos lindos azuis. Não. Eu estou aqui nessa igreja porque Deus me conectou a essa visão. E ao fazer essa visão crescer, eu faço a minha vida crescer, a minha família crescer. Amém? E eu preciso me dedicar para que essa visão prospere. Diga comigo, a prosperidade dessa visão. É a minha prosperidade. É a prosperidade da minha família. Vamos pegar outro exemplo para finalizar. Moisés estava no cume do monte. E Josué estava onde? No campo de batalha. Trabalhando, ministrando, fazendo as coisas. E aí a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Josué e o povo prevaleciam. Quando as mãos de Moisés começaram a se cansar, amém? E ele não tinha mais forças para manter as suas mãos erguidas, o povo perdia o poder de impulso, o poder do avanço. E aí os inimigos começavam a prevalecer. Observe essa conexão. Observe essa conexão. A força de impulso de um povo, o poder de avançar, está conectado às mãos espirituais de um. E essas mãos espirituais precisam estar erguidas. Um líder precisa ter as suas mãos erguidas. Mas deixa eu te dizer algo, e guarde isso no todo o teu coração. Nenhuma pessoa, nenhum líder, por mais ungido que ele seja, por mais poderoso que ele seja no Senhor, ele consegue manter as suas mãos erguidas sozinho. Vai cansar. Amém? E vai chegar uma hora que essas mãos vão ficar fragilizadas. Uau! Deixa eu te dizer algo. Deus poderia dar forças sobrenaturais para Moisés. Poderia ou não poderia? Deus poderia colocar uma força tão extraordinária nas mãos de Moisés, nos braços de Moisés, que ele mantivesse os seus braços erguidos, suas mãos erguidas, até que o povo tivesse vitória total. Porém, Deus não fez isso. Deus poderia ter enviado 2 anjos para ajudar Moisés a sustentar os seus braços. Deus não fez isso. Arão e Hur é que tiveram que discernir qual a necessidade do seu líder e se tornar uma estrutura de apoio. Deixa eu te dizer, quando você está servindo essa visão, quando você facilita essa visão, quando você dispõe o teu tempo, teus talentos, os teus recursos, sabe quando eu falo de recursos, não estou falando só financeiro não, mas também financeiro, mas é tempo é recurso, talento que Deus tem te dado, os dons que Deus tem te dado, para servir essa visão, para facilitar, para fazer a coisa de fato acontecer. Então, na verdade, espiritualmente, você está sustentando as mãos de Deus. Sabe o que vai acontecer? Não vai faltar forças espirituais para que você, as tuas batalhas pessoais, as tuas batalhas familiares, profissionais, tenha força de Deus para romper, para prevalecer e avançar em direção ao alvo que Deus tem. A força do impulso está nos braços espirituais de Deus. Por isso, temos que entender isso. Como filhos, Deus nos conecta a uma casa para apoiar, para sustentar. E não tenha medo de dizer: eu sirvo o meu pastor, eu sirvo ao meu líder. Assim como Josué serviu a Moisés, assim como Eliseu serviu a Elias. E aí naquele dia, depois de tudo, já no mistério completo, servindo com fidelidade, com integridade, ele diz: meu pai, carros de Israel, e o manto com porção dobrada recai sobre a vida de Eliseu. E ele pode ir adiante do chamado que Deus tem para a vida dele. Amém? Sim, eu sirvo aos homens, mas quem me recompensa é Deus.
Eu sirvo aos meus pastores, mas quem me recompensa é Deus. Eu sirvo ao homem, não tenho dificuldade nenhuma em falar isso para vocês, mas quem me recompensa é Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, damos-te graças por esta manhã, por esse dia, por tudo aquilo que nós estamos vivenciando juntos aqui. Obrigado, Deus, pela disposição do coração desses filhos de estarem aqui, Senhor, tomando esse tempo para investir, Senhor, no conhecimento, na palavra, e mais do que isso, Senhor, receber espírito de sabedoria e de revelação, para que a cada dia eles possam crescer no conhecimento do Senhor. E, ó Deus, eu abençoo esta casa ministerial, que seja este um depósito de recursos para que eles possam continuar avançando, somando-se a tudo aquilo que o Senhor já está falando e fazendo, Senhor, nesse ministério. Obrigado pela vida dos teus servos, pastores Aguinaldo, Eliana, toda essa família ministerial. Obrigado por aqueles que estão servindo a essa visão, Pai, por aqueles que estão se posicionando, Senhor, dentro desta visão, e estão colocando seus dons, talentos, recursos humanos, espirituais, financeiros, para ver esta obra acontecendo. Eu sei que todo o nosso esforço no Senhor não será em vão. Obrigado por esse espaço tão incrível que o Senhor deu a esta igreja, a esse ministério. Quantas coisas boas já aconteceram aqui e vão ainda acontecer maiores para o louvor da tua glória. Senhor, envia todos os recursos necessários para que essa visão seja viabilizada em tempo hábil, Senhor, no tempo certo, Pai. Que nada se trave, que nada fique, Senhor, impedido, detido, limitado, restringido, mas que esse povo possa avançar, Senhor, que esse ministério possa avançar, que essas vidas possam avançar em direção ao novo tempo, à nova estação, ao novo que o Senhor tem para fazer na vida dessa igreja. Pai, eu te dou graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém.